galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática pela UFV, e é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Bom, quero convidá-los para me seguirem no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia. Lá sempre tem algumas postagens interessantes, né? Alguns assuntos, algumas matérias importantes, curiosas sobre matemática, para a gente ver como a matemática está presente no nosso dia a dia, e algumas postagens em relação a alguns assuntos trabalhados aqui no canal, tá? Também, se vocês gostarem da aula, deem um like de vocês. Se não forem inscritos no canal ainda, se inscrevam, ativem o sininho, que sempre que sair uma aula nova vocês serão notificados, tá certo? A gente vai começar fazendo a correção da semana 3 do PET de matemática do 8º ano, né? Semana 1 e semana 2 nós já fizemos, agora a semana 3. Bora começar? Bom, na primeira questão, está falando pra gente o seguinte: preencha a tabela abaixo para formar números fracionários, onde o numerador será o número da linha e o denominador será o número da coluna, conforme o exemplo. Utilize uma calculadora para transformar os números fracionários em decimais. Gente, eu não vou utilizar a calculadora aqui, também não vou fazer os cálculos porque serão muitos, mas, né, acho que um desafio legal para vocês seria que vocês fizessem as divisões e usassem a calculadora para conferir o cálculo de vocês. Nossa, professora, mas é muito chato fazer divisão, a gente vai ficar perdendo tempo. Não é perder tempo, é treino, né? Divisão exige treino. E aí, se a gente consegue treinar a divisão, a gente fica bom em divisão, a gente ganha tempo depois na hora de fazer prova, na hora de fazer alguma atividade que o tempo vai ser importante, tá bom? Bom, então a gente tem a tabela aqui, já coloquei a tabela para vocês. O exemplo eu não coloquei ainda, vou colocar. O exemplo é aqui, menos 5 nonos. Isso aqui vai ser menos 5 dividido por 9, que é menos 0,555. Reticências, porque vai ser uma dízima periódica. Então, começando aqui, né, a gente tem a linha, o número da linha vai ser o numerador e o número da coluna vai ser o denominador. Então, eu tenho 6 dividido por 3. Gente, 6/3, eu falo muito dividido, porque às vezes o aluno tem dificuldade de entender a fração, né? 6/3 é 6 dividido por 3, tá? Aqui a gente vai colocar menos 5/3, que seria menos 5 dividido por 3, que daria menos 1,666, certo? Aqui a gente tem 7/3, que são 7 dividido por 3, que é o mesmo que 2,333, ok? Bom, 4/3, que são 4 dividido por 3, que vai dar 1,333. Tranquilo, né, gente? Segunda coluna, 6/5, que são 6 dividido por 5, que dá 1,2. Próximo, menos 5/5, que são menos 5 dividido por 5, que resulta em menos 1. Próximo, 7/5, que seriam 7 dividido por 5, que dá 1,4. Correto? Seguindo, 4/5, que são 4 dividido por 5, que correspondem a 0,8. Próxima, terceira coluna, 6 nonos, 6 dividido por 9, 0,666. Menos 5 nonos a gente já fez, né? Era o exemplo, já estava pronto. 7 nonos, 7 dividido por 9, 0,777. Próximo, 4 nonos, são 4 dividido por 9, que vai ser 0,444. E na última coluna, 6 onzeavos, que são 6 dividido por 11, que vai dar pra gente 0,5
54, 54, 54 reticências. Menos 5 sobre 11, que vai ser menos 5 dividido por 11, que vai dar pra gente 0, menos, né? Esquecendo de colocar o menos aqui para vocês. Menos 0,45, 45, 45. Certinho? A gente tem aqui 7 dividido por 11, 7 onzeavos, que vai resultar pra gente em 0,63, 63, 63. E por último, 4 onzeavos, que são 4 dividido por 11, que vai dar 0,36, 36, 36. Gente, tranquilo fazer o quadro, né? Então, meu conselho para vocês, façam a conta à mão, confiram com a calculadora, tá certo? Gente, então a gente vai fazer a questão 2. Eu não vou apagar o quadro, porque a questão 2 ela precisa desse quadro, tá? Eu vou ler com vocês e vou colocar as respostas da letra A aqui embaixo. Aí eu vou apagar a letra A, a gente responde a letra B e assim a gente vai fazendo, tá bom? Todas as perguntas da questão 2 se referem à atividade da questão 1. Então, olha, faça o que se pede para entender melhor o assunto. Pense um pouco antes de responder a atividade. Em caso de dúvida, pesquise e assista mais videoaulas. Então, letra A. Organize as frações obtidas em ordem numérica. Ele não colocou aqui se essa ordem ela deve ser crescente ou decrescente. Então, nós vamos considerar a ordem crescente. O que é a ordem crescente? Do menor para o maior, certo? Por que eu deixei o quadro, né? Qual foi o objetivo aqui do quadro continuar? Vai ficar mais fácil de olhar se eu pensar nas representações decimais. Vai ficar muito mais fácil de eu saber quem é maior e quem é menor. Mas a minha resposta vai ser em fração, porque ele pediu que a gente organizasse as frações. Então, eu não vou colocar os decimais aqui, tá? Então, eu vou começar do seguinte. Como a gente tem aqui uma linha inteira que deu resultados negativos, eu vou começar por ela. E aí, para eu decidir quem eu coloco primeiro, eu tenho que lembrar que quando o número é negativo, quanto maior o valor absoluto dele, que é o valor que ele tem sem o sinal, menos ele vale. Então, desses valores que eu tenho aqui, eu vou escolher o mais alto, em módulo, que é o que? Sem sinal. E daí, ele vai valer menos porque ele é negativo. Então, aqui eu vou começar com essa fração aqui, menos 5/3. Eu vou colocar um xizinho pra ficar mais fácil pra gente, tá? Pra não confundir. Depois, a gente tem o menos 1, que é, né, o inteiro, então eu vou colocar aqui menos 5/5. Vou riscar novamente. Como a gente tem 2 decimais aqui, primeiro o algarismo atrás da vírgula é 5 e nessa aqui ele é 4. 4 vale menos do que o 5. Então, o valor absoluto dessa fração é maior, mas como ela é negativa, esse menos 5/9 vale menos. E depois, a gente já vai colocar o menos 5/11. Já vou riscar os dois. Agora eu vou entrar nos valores positivos. E aí, agora eu vou olhar realmente o menor valor. Então, como a gente tem vários valores decimais, eu vou começar olhando quem não tem nada antes da vírgula, que é o 0. Então, eu vou olhar esses valores aqui, ó. Eu vou realmente escolher o menor. Então, a gente sabe, né, que é 5, 6, 7, 8, 4 e aqui é 13. Então, esse valor aqui é menor do que esse. E a gente tem, então, esse 4/11 aqui como sendo o próximo valor. E logo em seguida, a gente vai colocar aqui 4/9. Tranquilo até aqui, gente? Bom, agora a gente tem aqui 0,666, 0,5454, 0,77, 0,8, né? Dos que começam com 0. O 5 é menor que todos esses que eu falei, então eu vou começar, o próximo vai ser essa fração aqui, 6/11. Gente, então, ó, depois dos 6/11, né, que era 0,5454,
A gente tem os 7 onzeavos e a gente tem os 6 nonos. Então, a gente vai olhar o seguinte, ó, 0, 0, 6 e 6, aqui em cima é 6, aqui embaixo é 3. O 3 é menor do que 6, então a gente vai colocar os 7 onzeavos primeiro e depois a gente coloca os 6 nonos. Ó, agora a gente tem os 7 nonos e o 4 quintos. Já vou colocar os dois, porque estão próximos, pra gente poder riscar, tá bom? Ah, professora, mas esse aqui tem mais algarismos do que esse. Não tem problema. A gente olha o valor mais alto aqui, ó, na ordem, tá? Afinal de contas, até onde sabemos, 7 ainda é menor que 8. Exatamente. Bom, agora eu acabei com todos os números que começavam com 0, né? Que tinham 0 à esquerda da vírgula. Agora eu vou olhar os que tem o 1. Então, aqui 1,2, 1,4, 1,333. Então, o 3 é maior do que o 2. Então, a gente começa com 1,2, que seria o 6 quintos. Então, eu vou colocar 6 quintos. Já vou riscar. Eu já falei do 3 na hora que eu estava comparando, então vai ser o 4 terços. E depois 1,4, que corresponde a 7 quintos. Já vou riscar aqui e já vou colocar aqui, 7 quintos. Pra gente terminar, né? Faltam 6 terços e 7 terços. Aqui deu 2 inteiros, não tem vírgula. Se tivesse, seria 0 atrás da vírgula. O 0 vale menos do que o 3. Então, 6 terços vem na frente. E a seguir, a gente coloca 7 terços. Esse galo hoje é esgoelado, hein? Acho que ele tá querendo aprender matemática também. 7 terços também, se continuar assim. Tadinho do galo, né? Tadinho? Gente, então tranquilo aqui, eu vou apagar essa letra A pra gente fazer a letra B ainda utilizando o quadro, tá bom? Eu acho que o Galo quer participar da aula, ele tá querendo dar a opinião dele, tá? Ele vai ver a opinião dele da panela. Letra B da questão 2. Pelo resultado da divisão, quais são números naturais? Gente, números naturais, né, são aqueles números que nós utilizamos para contar. Quem não sabe, tem uma aulinha no meu canal explicando quais são os números naturais, tá? Então, o único número natural que nós temos aqui é o número 2. Ele não é decimal, ele não tem nada depois da vírgula. Então, a resposta da letra B era simplesmente o número 2, ou a fração 6 terços, certo? Letra C, pelo resultado da divisão, quais são os números inteiros? E aí, gente, eu não posso deixar de colocar o 2 na letra C, porque eu coloquei ele na letra B, não. Ele é inteiro. O número 2, que é o resultado da fração 6 terços, ele é um número inteiro. E quem mais? Agora entra o menos 1, que é o resultado da fração 5 quintos, certo? Tem mais alguém inteiro ali? Não, todos eles têm vírgula, né, com algum algarismo diferente do 0 atrás da vírgula. Estão todos igual aquele galo daqui a pouco. Na letra D, ele está perguntando pra gente, pelo resultado da divisão, quais são números racionais. Querendo lembrar vocês que lá no nosso canal, né, tem a aula do conjunto dos inteiros, dos naturais, dos racionais, dos irracionais. Então, se você tiver dúvida, vá lá nas aulinhas dos conjuntos numéricos para saber quando um número é natural, quando ele é inteiro, quando ele é racional, tá bom? Gente, número racional é todo número que eu posso escrever em forma de fração. Ou seja, todos eles são racionais. Então, todos. Por um segundo eu achei que você ia realmente escrever a lista de todos eles aí. Ah, não, você é esperta aqui, né? Não precisa da gente repetir todos. Ah, pelo amor de Deus, né? Mas não deu aquela vontadezinha de tipo, vou botar todos eles pra escrever. Não. Letra E.
Pelo resultado da divisão, quais são números irracionais? Gente, o que é irracional é exatamente o que não é racional. Todo número que eu não posso escrever em forma de fração. Mas peraí, todos os números que estão aqui foram escritos em forma de fração. Ou seja, todos eles são racionais. Então, não tem nenhum número que é irracional. Então, aqui, não tem nenhum número aqui que seja irracional. Certo? E aí, na letra F, ele pergunta pra gente quais frações formam dízimas periódicas, né? Então, eu vou olhar aqui quais as frações que eu coloquei aqui com os pontinhos, certo? Com os 3 pontinhos atrás. Então, ó, menos 5/3 formou uma dízima periódica. 7/3 formou dízima periódica. 4/3. Aqui, quando o denominador foi 5, nós não tivemos dízima periódica. Aqui todas foram 6/9, menos 5/9. Eu não tô colocando em ordem, tá? Porque eu tô olhando só pela tabela. 7/9, 4/9. Aqui também, nessa coluna, todos foram dízima periódica. Então, 6/11, menos 5/11, 7/11 e 4/11. Então, todos eles foram dízimas periódicas. A gente repetiu o período aqui e colocou reticência para indicar que continua. Na letra G, desculpem, ele fala assim, quais são as frações que formam dízimas não periódicas? Gente, dízimas não periódicas são aquelas dízimas, né? O número ele traz os pontinhos, mas ele não repete período. Esses números são irracionais. Bom, se não tem nenhum número irracional aqui, não tem nenhuma dízima que não seja periódica aqui, certo? Os valores que nós não colocamos aqui, porque não eram dízimas, ou porque não eram decimais, ou não eram dízimas, né? Foram decimais exatos, os poucos valores que nós não colocamos aqui, tá? Então, no quadro não tem nenhuma situação em que a gente tem uma dízima não periódica. Por quê? Dízima não periódica é irracional, então não vem de uma fração, certo? Bora continuar, então? Gente, atividade 3. A fração 6/11 representa uma dízima periódica, pois 6 dividido por 11 dá 0,54, 54, 54 reticências. Onde que 54 é o período que se repete. Podemos escrever essa dízima periódica destacando-se o período com uma barra superior. Então, escreva todas as dízimas periódicas citadas no item 1 dessa atividade nesse formato. Então, eu vou colocar as dízimas aqui. Gente, então, olha, eu coloquei as dízimas aqui, não segui ordem, tá? Fui colocando aleatoriamente porque o exercício não falou pra gente que ele queria em ordem. Então, a outra forma da gente representar a dízima periódica é colocar o tracinho em cima do período da dízima, que é a parte que repete, tá bom? Isso é muito usado quando o período da dízima é muito grande, porque aí a gente não tem que ficar repetindo um valor alto várias vezes, com muitos algarismos várias vezes. Então, só colocar o tracinho em cima de quem repete. Fácil demais isso, né? Então, aqui, né, já repete o 54, o tracinho vai ficar em cima do 54. Aqui a mesma coisa, repete o 63, o tracinho em cima do 63. Então, só a gente colocar o tracinho em cima de quem repete. Muito simples. Bom, questão 4. Né? Cite uma situação do dia a dia utilizando resultados encontrados na tabela da atividade 1. Gente, é com vocês, né? Quando eu vou fazer um bolo, por exemplo, né? Eu posso usar 4/5 de xícara de água para a receita do bolo. Dízimas periódicas podem ser mais complexas para usar no meu dia a dia, mas eu posso colocar. Ou até um número inteiro. Imagina só alguém tentando fazer, tipo assim, eu tenho que colocar 0,54, 54, 54, 54 de farinha pro meu bolo. Não, aí é melhor não, né? Mas eu poderia falar o seguinte, né?
Hoje eu tomei 6/3 de vitamina de banana no café da manhã. É. Viu? Fácil. Meu Deus do céu, mas você bebe. 2/3 do copo, 6/3 de copo, tá, gente? Não falei 6/3 de quê, né? Vocês podem pensar que é de um liquidificador, de uma jarra. 6/3 de copo. Ninguém te censura, pode ficar tranquilo. Bom, galerinha, vamos lá? Semana 13, então. Atividade 1. Escreva a fração geratriz de cada número decimal abaixo. Fração geratriz a gente já viu que é a fração que dá origem à dízima. E quero lembrar a vocês o seguinte, né? Não entendeu o que está sendo feito aqui, não entendeu dízima periódica, o que você vai fazer? Vai achar a aulinha de dízima periódica no canal e vai assistir, porque lá eu ensino de 3 maneiras diferentes como você encontra a fração que dá origem a uma dízima periódica, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para escrever a fração geratriz de uma dízima periódica é identificar o período dessa dízima, que é a parte que repete. Então, no nosso caso aqui, é 0,52, 52, 52. A gente vê que o 52 é o período da dízima. Ele tem 2 algarismos, o 5 e o 2. Então, uma maneira bem direta de você fazer é colocar o 52 sobre 99. Só isso. Então, 9 para cada algarismo do período, quando a gente tem uma dízima periódica simples, ok? Na letra B, a gente tem 0,5555. Então, quem é o meu período aqui? Quem é a parte que repete? É o 5. Então, o que eu vou fazer? 5 sobre 9, porque tem um único algarismo. Quando eu chego na letra C, a minha dízima ela já não é mais simples, é uma dízima composta. Por que ela é composta? Porque atrás da vírgula eu tenho algarismos que não fazem parte do período. O período é o 4, mas eu tenho aqui quem não é período. Processo prático para a gente fazer isso, processo mais simples para a gente transformar encontrar a fração. Eu vou pegar aqui até o primeiro algarismo do período, ó. Até o primeiro 4 que repete. Então, eu vou pegar 124 menos quem não pertence a esse período. Quem não pertence a esse período? O 12. No denominador, eu vou colocar um 9 para cada algarismo do período e um 0 para cada intruso que está ali. Então, eu tenho o 4 aqui, que tem um algarismo só, eu coloco um 9. Quem está de intruso aqui? O 1 e o 2. Então, eu coloco 2 zeros aqui. Certo? Bom, 124 menos 12, 112 dividido por 900. Acontece que o 112 é par e o 900 também, então de cara eu sei que eu posso fazer a divisão disso aqui por 2. 900 dividido por 2 são 450. E o 112 dividido por 2 são 56. Gente, são números pares de novo, então eu posso dividir por 2 novamente. 450 por 2, 225. Meu 2 ficou pequenininho aqui, né? Tá com vergonha. E o 56 por 2 vão dar 28. Não tem mais divisores em comum, eu paro a divisão, ela está escrita em forma irredutível. Ah, Cíntia, eu percebi aqui que eu poderia dividir por 4. Posso dividir direto por 4? Pode, tem problema nenhum. Você vai fazer uma divisão só, mas vai chegar na mesma resposta. Aqui, o número está maior, mas o nosso período é 241, ó, 241, 241. É uma dízima simples, sim, mas ela tem algo aqui na frente, né, que não é 0. Então, eu acredito que para vocês o melhor caminho seja usar o mesmo que a gente usou na letra C. Eu vou pegar aqui, ó, 6.241 menos quem não repete, que é o 6. Quantos algarismos tem no período? 3 algarismos, 2, 4 e 1, 2, 4 e 1. Então, eu vou colocar 3 9. Tem algum intruso? Não. Então, eu não vou colocar zeros. Gente, então, olha, vai ficar 6.241 menos 6 dividido por 999. Então, 6.241 menos 6 vão dar 6.235.
sobre 999. O 999, ele é divisível por 9, ele é divisível por 3, mas se a gente olhar aqui, olha, 6 mais 5 dá 11, 11 mais 3, 14, 14 mais 2 dá 16, ele não é desse número 6.235, não é por 9, não é por 3, né? Então a gente vai deixar assim. As verificações que eu fiz, eu não encontrei divisores comuns, tá? Eu geralmente testo o que a gente conhece e não procuro números muito grandes, não. Na letra E, a gente tem um pouquinho de dificuldade aqui, porque não sei se vocês perceberam que, olha, parece o 2, aí um 1, mas aqui no início não tinha 2 1s, era um número só. Então, se a gente prestar atenção, meu período ali é só esse pedacinho aqui, ó. É 121, 121, 121. Então, eu vou pegar o número até o primeiro período, né? Então, 4, 8, 1, 2, 1, menos o 48, que é quem não repete. O período tem 3 algarismos, então são 3 noves. E a gente tem 2 intrusos aqui, que é o 4 e o 8, então a gente vai colocar 2 zeros. Certinho? Então, vou repetir aqui o meu denominador. E aqui eu vou armar continha, porque a gente já tá com um número maior. É uma continha simples de subtração, mas eu não vou me atrever a fazer mentalmente, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o hábito de fazer esse corte dando aula, tá? Que eu peguei esse hábito. É mais fácil dos meninos entenderem. Então, 11 menos 8 são 3. 11 menos 4, 7. Desço 0, 8, 4. Então, a gente tem aqui 4, 8, 0, 7, 3. Bom, dá 10, 18, 22, não é por 3, não é por 9. Vamos deixar dessa forma, certo? E aí, o último ali, nós vamos colocar, né? Quem é o período? Ó, o período é o 21, então eu vou colocar 3.521, menos quem não repete, que é o 35. O período tem 2 algarismos, que é o 2 e 1, então eu vou colocar 2 noves. Não tem nenhum intruso, porque eu tô chamando de intruso quem tá atrás da vírgula, né? Que não é período, então não tem nenhum intruso. Então a gente vai fazer 3, 5, 2, 1, menos 35. 11 menos 5, 6. 11 menos 3, 8. Então a gente tem aqui 3, 4, 8, 6, dividido por 99. Então a gente tem aqui 10, mais 8, 18, mais 3, 21. 21 é por 3. Então eu vou dividir os dois valores por 3. Essa regrinha de somar, gente, ela vale pro 13 e pro 9, tá? Se a gente somar os algarismos e a soma for um número que é múltiplo de 3, que está na tabuada do 13, então esse número também é divisível por 3. Isso serve também para o 9. Então, 99 por 3 dá 33. E 3.486 por 3 vai dar 62. Obrigada. Deu branco? 1162. Certinho? Tranquilo? Vamos fazer os outros que recaem na mesma coisa do exercício 1, tá? Por que você não acerta a cadeira? Por que você não acerta a cadeira para você sentar melhor? Você tá sentado nela de lado? Eu tô com medo de acertar aqui. Não acerta não, é? Assim? É, pra você apoiar suas costas. Assim? É, assim. Pera, eu acho que eu... Eu quase matei meus filhos aqui agora. Assim? Assim. Desse jeito? Não precisa ser exatamente desse jeito, mas pelo menos apoiar as costas. Ai, que delícia. Em questão 2. Qual a fração geratriz da dízima periódica? 3,25, 25, 25.
Gente, faltou reticências ali no enunciado do exercício, tá? Se não tiver reticências, não é dízima periódica, né? Como ele falou que era dízima, eu acrescentei as reticências. Então, ó, vou pegar a parte até o primeiro valor que repete, então 325, menos quem não repete, que é o 3. 25 são dois algarismos, o 2 e o 5, então eu coloco 2 noves. Não tem ninguém de intruso ali, então não coloco 0. Então, 325 menos 3, 322 sobre 99. Certo? Tranquilo, né? Vamos para o próximo? Atividade 3. Determine a fração geratriz da dízima periódica. Então, gente, essas frações assim, essas dízimas assim, podem ficar um pouco mais difícil a gente identificar o período dela. Mas aí você olha aqui, ó, 383, 383. Então, o período é 383. Então, eu vou escrever isso aqui. 25.383 menos quem não repete aqui, quem não é período, 25, sobre 383 tem 3 algarismos, então eu vou colocar um 9 para cada algarismo. E eu tenho 2 intrusos aqui, que são os 2 e os 5, que não pertencem ao período. Então eu vou colocar 2 zeros, um 0 para cada um, certo? Então, 25.383 menos 25. 13 menos 5, 8, 7 menos 2, 5. Então a gente fica com isso aqui, ó. Daí, esse número, a gente de cara, a gente vê que ele é um número par. Então, a gente pode dividir por 2, né? Então, bora dividir por 2 aqui, ó. Muito obrigada. Gente, tranquilo então, né? Aí, aqui em cima, o numerador não é par, então a gente não consegue dividir mais por 2, tá bom? Questão 4, mesma coisa, gente. Gente, questão 4 é a mesma coisa das questões anteriores, né? Então, aqui é 0,444, uma dízima simples, né? Então, eu vou colocar 4 sobre 9, tá? É 0,1252525. Então, o período aqui é o 25. Então, eu vou escrever 125 menos 1. São 2 algarismos no período, 2 noves. E um intruso, que é o 1 que está atrás da vírgula, que não pertence ao período, 1, 0. Então, 125 menos 1, 124, sobre 990. A gente pode dividir isso aqui por 2. A gente fica com 62 sobre 495, né? E aí a gente não consegue mais fazer as divisões. Gente, a próxima é 54, 54, 54, é uma dízima simples, então a gente pode fazer assim, 54 sobre 99. Só que o 54 e o 99 são divisíveis por 9, né? Então, 54 por 9 são 6 e 99 por 9 são 11. E pra gente encerrar, 0,04777, a gente vai colocar 47 menos o 4, que é a parte que não repete. O período tem um algarismo só, que é um 7, mas a gente tem 2 intrusos aqui, que é o 0 e 4, então são 2 zeros aqui. 47 menos 4 são 43 sobre 900. Ok? Espero ter ajudado vocês, né? Indico que vocês assistam a aula, mas não copiem diretamente as respostas. Tentem fazer, tentem compreender o que está sendo feito, para que vocês consigam tirar algum proveito desses PETs e também das aulas, tá bom? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Nos encontraremos em breve novamente.
Não se esqueçam, né, de deixarem um like, darem um like de vocês se tiverem gostado da aula, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, compartilhar com os amigos para que essa aula chegue em mais alunos, né, uma quantidade maior de alunos. Se inscreverem no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia, e também darem uma visitinha lá no canal do professor Marcos, professor de português. Também está fazendo a correção dos pets. E ele é ótimo, gente. Muito divertido, professor Marcos, tá? Muito dinâmico, muito divertido. As aberturas dele, então, as introduções dele são excelentes. A impressão minha, você para pra dar uma pensada aí pra ver se não ia me magoar. Até breve, então. Em breve nos encontraremos novamente. Tchau!